Estamos no ar. Boa noite, estamos aqui com a Simona Corona, coordenadora de desenvolvimento de negócios da Dennis Group, e com o Jean Kawaoka, engenheiro de projetos da Dennis Group, para tirarmos algumas dúvidas sobre o Programa Internacional de Trainee de 2018. Envie suas perguntas que responderemos aqui, ao vivo. Boa noite, Simone. Boa noite, Jean. Boa noite, Gabriel. Boa noite, pessoal que está assistindo. Pessoal. Sejam bem-vindos. Legal. Antes de falarmos especificamente sobre o programa, vocês podem falar um pouco, por gentileza, sobre a Dennis Group e sobre a relação com a Andrade Gutierrez? Claro. Vamos lá. A Dennis Group é uma empresa norte-americana de engenharia e de gerenciamento de projetos. E ela tem uma coisa bem diferente do mercado, que é uma empresa exclusivamente dedicada ao setor de alimentos e bebidas. É uma empresa bem de nicho, ela faz parte do grupo Andrade Gutierrez desde meados de 2015, mas a Dennis Group já tem 30 anos, foi fundada em 1937, então esse ano a gente faz 30 anos, e é isso aí. Legal. E vocês podem contar um pouquinho também da história de vocês, por gentileza? Manda aí, Simone. Bom, eu sou a Simone. Eu entrei na Andrade Gutierrez em 2012, através do processo seletivo do programa de trainee. Passei um ano em job rotation, conhecendo a Andrade, conhecendo todas as áreas, a operação da empresa. E no final do programa de trainee, eu fui para a área de clientes privados, para fazer desenvolvimento de negócios. Passei 2 anos nessa área, de 2013 a 2014, e daí no início de 2015, meados de 2015, eu passei a fazer parte da Dennis Group. Quando a Dennis Group passou a ser do grupo Andrade Gutierrez, eu fui convidada para encabeçar a abertura da primeira filial internacional da Dennis, que é no Brasil. Essa é mais ou menos a minha trajetória. Jean? Bom, eu entrei na AG também pelo programa de trainee da Andrade em 2016. Fiz todo o job, foi uma experiência incrível. Foram 10 meses aí passando pelas áreas da empresa. E no final do job surgiu a oportunidade de ir para a Dennis para trabalhar na parte de projeto. E desde outubro do ano passado que eu trabalho para a Dennis nessa área. Legal. A gente vai começar agora com as nossas primeiras perguntas enviadas pelos nossos internautas, que já estava aberto, né, para a gente receber essas perguntas. E daqui para frente também a gente deixa aberto para quem quiser enviar as perguntas, nos enviar, e a gente pode repassar as perguntas para o Jean e para a Simone. A primeira pergunta que a gente tem aqui foi feita pelo Fernando, e ele quer saber quais são as principais características que a Dennis Group procura nos seus trainees. Bom, boa noite, Fernando. Obrigado pela pergunta, obrigado pelo interesse. Eu acho que a Dennis Group hoje busca pessoas da área de engenharia e arquitetura que gostam de trabalhar dentro da área de projeto e da área de gestão, que é hoje o nosso core, como a Simone explicou bem o que a Dennis faz. E o que a gente busca nos candidatos são pessoas que consigam transitar bem entre a área de projetos, uma área mais técnica, e a área de gestão. Então você precisa ter um pouquinho de cada. Eu acho que essa é a característica principal, né, que a gente busca hoje nos futuros trainees da Dennis Group. Isso, se eu posso complementar, quando a gente fala engenharia, a gente fala em todas as disciplinas de engenharia. Exato. A Dennis Group é uma empresa que o core dela é engenharia, e ela tem engenheiro elétrico, engenheiro mecânico, engenheiro civil, a parte de controle e automação. Então, realmente, todas as disciplinas de engenharia, elas estão dentro do que a gente faz. Engenharia química também, né, que é o nosso core, engenharia de processo, e também arquitetura. Então, para falar para o pessoal que todas as disciplinas de engenharia e arquitetura são bem-vindas. E outra coisa que eu acho que a gente tem que pontuar no perfil do trainee é que a gente busca um trainee com perfil internacional. É uma empresa cuja sede nem é no Brasil, né, nos Estados Unidos. Então a gente tem muito forte essa coisa de expansão internacional. A gente busca um trainee que tenha esse perfil mais global, assim, que não se incomode ou que goste disso. Legal. A próxima pergunta também é para Simone, foi enviada pela Eduarda, que ela quer saber qual que é a importância que os jovens têm dentro da Dennis Group.
Nossa, muita. Eduarda, obrigada pela pergunta. Como eu estava falando, né? A Dennis Group hoje ela tem uma estratégia de expansão muito forte, tanto nos Estados Unidos quanto fora dos Estados Unidos. E daí, quando eu falo fora, não é só Brasil, mas também América Latina, América do Norte e Europa. E a gente sabe que para conseguir atingir a nossa meta de expansão internacional é fundamental ter gente jovem que está disposta a assumir esse desafio, enfim, ajudar a empresa a crescer, que tem essa garra. Então, o jovem hoje na Dennis Group ele é fundamental. Legal. Próxima pergunta agora para o Jean. Jean, na visão de vocês, qual é o maior desafio pelo qual os selecionados vão passar? Eu acho que o programa de trainee, né, ele exige muito. São 10 meses de job rotation, um dia é sempre diferente do outro. Aquela parte de você conseguir planejar o seu dia a dia, a sua rotina é muito mais difícil. Você conhece diversas áreas, você conhece diversas pessoas, e isso traz muita informação. E nem sempre o trainee vai ter um acompanhamento dia a dia com a pessoa ali. Então você precisa ser um pouco autônomo. Eu acho que a flexibilidade é fundamental ao longo do programa. É importante salientar assim, que desde o primeiro dia os trainees são tratados como executivos da empresa. Então isso tem um lado bom, mas também traz muita responsabilidade. Legal. Recapitulando agora, estamos com 48 pessoas assistindo, estamos ao vivo com a Simone e com o Jean, da Dennis Group. E se você tem alguma dúvida sobre o Programa Internacional de Trainee da G 2018, é só comentar aqui no vídeo que a gente está respondendo. Estamos começando já pelas perguntas que a gente já havia recebido durante a semana, pelos posts de promoção mesmo do nossa live. E iniciando por esse, na sequência a gente começa a responder aqui as perguntas que estão sendo feitas. Boa noite, pessoal. Boa noite, obrigada, gente. Legal. Mais uma para a Simone agora. A Andrea, ela quer saber se precisa ter experiência para ser candidato de uma das vagas no programa de trainee. Boa noite, Andréia. Obrigada pela pergunta. Essa é uma pergunta que o pessoal sempre faz, todo candidato faz. Quando eu era candidata a trainee eu também fazia. E pode ficar tranquila, a resposta é não. Você não precisa ter experiência. O conceito do programa de trainee ele é justamente para pegar jovens recém-formados que estão saindo da faculdade. Então, a gente sabe que esses jovens, que a experiência que eles vão ter vai ser muito mais voltada para estágio ou experiência acadêmica, com pesquisa, enfim, a gente sabe. E isso até é o que a gente busca, na verdade, né? A gente busca jovens que não tenham experiência para a gente poder treinar, ensinar justamente as competências que a gente acha que são importantes e que a gente acha que pode desenvolver nas pessoas. Então pode vir tranquila, não precisa se preocupar de não ter trabalhado antes, não tem problema nenhum. Legal. Próxima pergunta agora também para Simone, do Carlos. Quais são os diferenciais que o candidato deve ter para se destacar durante o processo seletivo? Carlos, obrigado pela pergunta. Essa é mais uma pergunta que acontece o tempo todo e a resposta que eu vou te dar, ela pode parecer clichê, mas ela é muito verdade. Não tem fórmula mágica para se destacar no processo seletivo, porque cada empresa é uma empresa e cada empresa tem uma cultura única e um perfil único que ela busca. Então, o mais importante é você ser você mesmo e você entender se os seus valores e se a sua cultura estão alinhados com a cultura da empresa e com o que a empresa busca. O processo seletivo ele é uma via de mão dupla, então a gente está selecionando os trainees, mas os trainees também estão escolhendo a gente. E eu acho que a dica que eu te dou vem para o processo tranquilo, calmo, mas não fique acanhado, não deixe de mostrar quem você é, não deixe de falar, não perca a oportunidade de nos mostrar. Ok, pessoal, boa noite. Estamos de volta com a Simone e o Jean, da Dennis Group. Boa noite, pessoal. Bom, sejam bem-vindos. Agora a segunda etapa das nossas perguntas. A Mariana quer saber como que é o processo seletivo da Dennis Group, como ele está inserido no processo seletivo do Programa Internacional de Trainee da AG 2018.
Boa noite, Mariana. Obrigado pela pergunta. O processo da Dennis Group ele ocorre junto com o da AG. As etapas são muito similares. A inscrição é a mesma até dia 4 de setembro pelo AG Jovem, que vai te direcionar para o site da CIA de Talentos. As etapas também são muito próximas. Então, você vai passar pelos testes online, vai passar pelas etapas presenciais em grupo. A separação ocorre no comitê executivo em função de cada empresa ter o seu comitê executivo. Mas os processos e as etapas são muito próximas, inclusive com os mesmos prazos e mesmo local para inscrição. Legal. A nossa próxima pergunta é do Gabriel para o Jean também, e ele quer saber como ocorre a definição sobre a vaga que o candidato irá concorrer. Bom, Gabriel, legal essa pergunta. A ideia nossa é que ao longo das etapas presenciais a gente passe a conhecer os candidatos. Eu acho que as empresas apresentam core business diferentes e por isso o perfil buscado é um pouquinho diferente. Então a nossa ideia é que ao longo das etapas presenciais a gente passe a conhecer as empresas, vocês passem a nos conhecer. E aí, durante essas etapas é feita a separação. Então a gente vai tentar entender, como a Simone colocou, a gente não busca experiência, a gente não busca que o funcionário tenha realizado outras atividades ou já tenha trabalhado. O que a gente busca mesmo é um fit com a empresa. Então a ideia é que ao longo dessas etapas presenciais a gente entenda como que é o candidato e direcione ele para a empresa que ele tenha mais fit, porque é uma via de mão dupla, né? A gente escolhe o candidato, mas o candidato também precisa escolher a empresa e é legal ter esse fit para que a relação seja vantajosa para ambos os lados. Legal. Ainda nas perguntas que foram enviadas durante a semana, a Maria Fernanda quer saber, pergunta para a Simone, quer entender melhor sobre as etapas do processo, como e quais são as etapas. Perfeito, Maria Fernanda, obrigado pela pergunta. O processo ele tem 5 etapas, tá? A primeira etapa é a de inscrição online e de testes online. As inscrições estão acontecendo agora, como a gente já falou, elas vão até o dia 4 de setembro. Depois das inscrições, os candidatos recebem os testes para serem feitos online. Um teste é de raciocínio lógico e um teste é de inglês. Então, inscrições e teste compreendem a primeira etapa. A segunda e a terceira etapas são etapas já presenciais, onde a gente vai ter a oportunidade de reunir os candidatos em grupos de cerca de 15 a 20 pessoas e a gente vai fazer algumas atividades em grupo para a gente conhecer os candidatos e para os candidatos nos conhecerem. Então, a gente divide em segunda e em terceira porque elas são em dias diferentes, em momentos diferentes, né? As duas são eliminatórias também. A quarta etapa é um teste de inglês oral, que daí é feito ou por Skype ou por telefone. E a diferença é que nesse caso o teste é um teste oral, né? O primeiro teste em inglês online, ele é online, enfim. E a quinta e última etapa é a entrevista com o comitê executivo, que como o Jean falou, são 2 comitês executivos diferentes, cada empresa tem o seu. Então, nessa etapa, a gente realmente divide e daí os candidatos a trainees da Dennis Group vão ser entrevistados pelo comitê executivo da Dennis e os candidatos da AG vão ser entrevistados pelo comitê executivo da AG. Então, são basicamente essas 5 etapas. Perfeito. Lembrando que o site para inscrição www.agjovem.com.br e as inscrições vão até o dia 4 de setembro. Legal. A próxima pergunta fica agora para o Jean, da nossa internauta Larissa, que quer saber como é que funciona o Job Rotation dentro do programa. Bom, Larissa, o Job Rotation da Dennis Group são 10 meses. A nossa ideia é que o trainee conheça as principais áreas da empresa, tanto a parte corporativa quanto a parte técnica. Então, ele envolve, primeiro, um Job Rotation aqui no Brasil. Em seguida, o candidato vai para os Estados Unidos. A nossa ideia é que durante esse job ele acompanhe um projeto do início ao fim. Então você vai passar na parte de projeto dentro do escritório, conhecer a nossa área corporativa nos Estados Unidos. Em seguida passa para a execução do projeto em campo. Não necessariamente o mesmo projeto, mas a ideia é que você consiga ao longo do job acompanhar todas essas etapas. A gente pede que para cada área que o candidato esteja, que o trainee esteja, né, ele passe a desenvolver um trabalho. Esse trabalho visa muito o seu desenvolvimento pessoal, para você conseguir entender melhor aquela área,
mas também visa colaborar com o dia a dia da empresa. A ideia é que esse trabalho agregue valor para aquela área que você está passando. Eu acho que é importante salientar o acompanhamento do mentor, né, e do coach. Todo trainee ele vai ter um acompanhamento muito voltado para o que você vai encontrar, quais são os caminhos da empresa, onde que você se encaixa melhor. Mais um coach mesmo para que você, ao final do programa, tenha se desenvolvido, tenha criado características que a gente busca e que sejam fundamentais para a empresa. Eu acho que a ideia do programa de trainee é esse, é desenvolver, moldar o trainee porque a empresa precisa e porque a gente busca. E tem um acompanhamento da área de gente e gestão, eu acho que quase que diário eles vão estar com você, mas a gente pede que o trainee também seja autônomo, né? Você, cada dia é um dia, então você vai ter que tomar muitas decisões. A gente trata o trainee como um executivo da empresa, eu acho que desde o primeiro dia. Isso tem todo o seu lado positivo, mas traz bastante responsabilidade também. Isso aí. Legal, só para recapitular, para quem chegou agora, estamos ao vivo com a Simone e o Jean da Dennis Group. Se você tiver qualquer dúvida sobre o Programa Internacional de Trainee da AG 2018, é só comentar aqui no vídeo que nós iremos responder. Passando agora para as perguntas dos internautas, a gente vai passar a pergunta do Cláudio Galdino. Obrigado, Cláudio. E ele pergunta, fiquem à vontade para responder quem quiser, sobre o Job Rotation ainda. Ele inclui experiências fora do país? Quer responder essa ou eu respondo? Pode responder. Cláudio, obrigada pela pergunta, em primeiro lugar. Sim, o Job Rotation da Dennis, ele envolve uma experiência fora do país, como a gente estava comentando, né? A Dennis é uma empresa norte-americana, ela tem uma forte estratégia de expansão internacional, mas hoje a maior parte da operação dela ainda é nos Estados Unidos. Então, o trainee da Dennis, ele fica um período no Brasil, conhecendo a operação da Dennis no Brasil e a operação também da AG no Brasil, porque afinal de contas é o mesmo grupo, e fica um período nos Estados Unidos, conhecendo a operação da Dennis nos Estados Unidos. Daí, como o Jean acabou de falar, a nossa ideia é que os trainees acompanhem um projeto desde que o projeto nasce, desde que ele está sendo desenvolvido lá no escritório, até um projeto sendo implementado, ou seja, uma obra de uma fábrica de alimentos mesmo. Não necessariamente o mesmo projeto, porque isso é uma coisa que foge um pouco ao nosso controle, mas a gente quer que os trainees tenham uma experiência completa e nos Estados Unidos, que é onde a gente começou, é onde a gente tem o nosso maior volume de projetos hoje. Legal. Passando agora para a próxima pergunta do Felipe Brandão, também internauta conectado com a gente. Obrigado, Felipe. Existe uma idade para ser trainee na AG? A idade é importante? Bom, boa noite, Felipe. Obrigado pela pergunta. Eu acho que a idade não é importante. Muito mais importante é o fit do candidato com o que a empresa busca, com o que a gente espera. E se o candidato realmente vai se sentir confortável em trabalhar para aquela empresa, né? Porque no final do dia eu acho que o candidato também escolhe a empresa. Então não tem idade limite, você pode se inscrever, fica à vontade. Eu acho que não vai ter esse pré-requisito da gente cortar pessoas em função da idade, a gente não tem essa política. Então fica à vontade e a gente espera a sua inscrição aí. Legal, obrigado. A próxima pergunta agora é da Flávia Martins. Ela quer saber quem escolhe qual empresa seguir. Vocês determinam o processo seletivo? Flávia, obrigado pela pergunta. Como a gente já tocou um pouquinho nesse assunto, essa escolha é uma via de mão dupla também. A gente tem toda a equipe de gente, né, por trás, com anos e anos de experiência em recrutamento e seleção. Então, a equipe de gente consegue ter um olho afiado para ver qual candidato que se encaixa melhor em qual empresa, mas os candidatos também são consultados, então a gente também tenta entender se o candidato tem uma preferência por uma empresa ou outra, e conforme for o fit entre o que as duas empresas enxergam nos candidatos e o que os candidatos enxergam nas duas empresas, essa alocação é feita. Então, ela não é nem uma escolha 100% do candidato, nem uma escolha 100% da empresa. Ela costuma ser muito mais um consenso e, pelo que a gente tem visto até hoje, esse consenso ele ocorre em 100% das vezes. Legal. Próxima pergunta do Pedro Luiz, que quer saber sobre o pessoal de relações internacionais. Tem espaço para o internacionalismo?
Bom, Pedro Luiz, boa noite, obrigado pela pergunta. Como a gente falou no início, a Dennis é uma empresa onde o core business é muito de engenharia e de projeto, então o que a gente busca hoje para a Dennis são pessoas dessa área, mas como a gente falou, as inscrições estão abertas também para o programa da AG, e o programa da AG tem sim espaço, inclusive a gente tem diversos exemplos de pessoas formadas em relações internacionais que foram trainee da AG. Então não deixe de se inscrever, eu acho que, como a Simone pontuou bem, muito é o fit do que cada empresa busca, e se para a Dennis talvez não faça tanto sentido, para a AG faz, e eu acho que você não pode deixar de se inscrever em função disso. Lembrando que as inscrições para os 2 programas são feitas através do mesmo link, através do mesmo site, tudo ocorre da mesma forma, os processos seletivos vão correndo juntos. Então, entra lá, www.agjovem.com.br, se inscreve e a gente espera te encontrar. Legal, e até que dia que vai o processo, frisando? 4 de setembro, segunda-feira, daqui a 2 semanas, não deixem para muito em cima da hora. Legal, a gente ainda está recebendo mais uma pergunta aqui, o Cláudio Benevides, como se preparar para o processo seletivo? Vocês podem dar alguma dica? Posso falar? Claro. Cláudio, obrigado pela pergunta. Eu acho que o mais importante para se preparar para o processo seletivo é você realmente conhecer a empresa. Entrar no site, ler a respeito. Se você conhece alguém que trabalha na empresa, tenta entrar em contato com essa pessoa para entender como é que essa pessoa enxerga a empresa, o que essa pessoa pensa. Entende realmente o que a empresa faz, né? Qual é o setor que ela está atuando, qual é o core business dela. Eu acho que isso é fundamental, e mais do que isso, qual é a cultura dela, quais são os princípios, os valores da empresa, e se eles se encaixam com o que você busca para você na sua carreira profissional. Essa é a dica que eu tenho para dar. Se prepara o quanto você puder, eu acho que preparação nunca é demais, e no dia, relaxa, vem tranquilo, vem confiante, não precisa se estressar não, seja quem você é, que a gente está muito ansioso para conhecer você. Eu acho que o programa de trainee, assim, ele é uma parceria de longo prazo, né? A ideia é que a gente tenha o candidato, desenvolva o candidato dentro daquilo que a gente espera e que ele consiga trilhar uma carreira dentro da empresa. A ideia é essa. Então, o mais importante, eu acho que como a Simone colocou muito bem, é você entender se de fato aquilo que a empresa faz e do jeito que a empresa atua faz sentido para você. Eu acho que se você tiver isso, se você conseguir enxergar essa sinergia entre o que você busca e o que a empresa faz, com certeza você vai conseguir demonstrar isso na hora do processo seletivo e a gente vai conseguir enxergar isso. Acho que o importante pensa se nessa empresa é onde você quer trilhar seu caminho, se faz sentido aquilo que a empresa faz, se é o que você gosta de fazer. Acho que isso é o mais importante, né? Legal. Voltando, estamos ao vivo com a Simone e com o Jean da Dennis Group. E se você tem alguma dúvida sobre o Programa Internacional de Trainee da AG 2018, é só comentar aqui no vídeo que a gente está fazendo as perguntas ao vivo e respondendo para você matar suas dúvidas. A pergunta que acabou de chegar do João Felipe é se a vivência internacional do candidato ajuda nessa hora da seleção. João Felipe, boa noite, obrigado pela pergunta. Ela ajuda, mas ela não é fundamental. Você não precisa ter uma experiência internacional para ser considerado para o programa de trainee da Dennis Group. O perfil internacional que a gente fala, ele não se resume a ter ido para o exterior, né? É um perfil, o que a gente busca é muito mais a desenvoltura, a maturidade, a disposição para trilhar essa carreira internacional do que propriamente você ter feito um intercâmbio ou ter viajado para o exterior. Então, eu não sei qual é o seu caso, mas a gente não restringe os candidatos que são considerados pelo fato de eles terem uma experiência internacional ou não, né? É claro que se você disser que tem, isso é um indicativo de que você gosta realmente dessa coisa de viajar, de outras culturas e tal, mas não é só isso que a gente vai avaliar para entender se um candidato tem um perfil internacional ou não.
Legal, lembrando agora que nós estamos já no segundo vídeo dessa live. Se você perdeu ou chegou agora, você pode acompanhar as primeiras perguntas que foram enviadas durante a semana nos nossos posts, quando estávamos com o espaço aberto. Agora já estamos respondendo as perguntas feitas pela internet. O Paulo Tavares pergunta: tem alguma previsão de vagas disponíveis para esse processo da Dennis Group? Paulo, obrigado pela pergunta. A gente não tem um número de vagas já definido, a gente tem uma faixa que a gente trabalha, mas isso vai depender muito do que a gente encontrar pelo caminho, né? Conforme a gente for conhecendo os candidatos. Então, eu nem gosto de dizer, porque eu não quero que ninguém pense, são só X, então não tenho chance, entendeu? Mas o que eu posso te garantir é o seguinte: se a gente encontrar um candidato que a gente enxerga que ele tem um fit com a empresa, ele vai ser contratado independente do número de vagas. Essa é a mensagem que a gente tem para passar. A Dennis está passando por um processo de expansão muito forte e a gente precisa de gente boa, precisa de gente motivada, precisa de gente que tenha a nossa cara e que esteja disposta a crescer junto com a gente. Legal. Partindo agora para a reta final, Simone e Jean, deixa para o pessoal, por gentileza, que está nos assistindo, uma mensagem final aí para os nossos candidatos. Vocês têm alguma dica, alguma coisa que vocês talvez não tenham falado, mas que gostariam de ressaltar, que a gente não tenha perguntado, mas que vocês acham que seja importante? Acho que a gente falou bastante. Obrigada a todo mundo pela audiência. Eu vou repetir um pouco o que eu já falei, mas a principal dica que eu teria para dar é: pesquisem, conheçam a empresa, vejam se vocês se enquadram, se vocês se enxergam trabalhando na empresa, se vocês gostam do que a empresa faz, e se preparem para o processo. E no dia do processo, sejam vocês mesmos, venham tranquilos, venham relaxados e mostrem pra gente quem vocês são, que a gente tá muito ansioso para conhecer vocês. Eu acho que o importante é isso. A gente vem batendo nessa tecla ao longo de quase todas as perguntas, que ninguém está buscando experiência. A gente tem ideia que o programa de treino não é para isso. A gente quer candidatos que a gente possa moldar e que esse candidato tenha de fato um fit com a empresa, porque a ideia do programa de trainee é que ele possa se desenvolver ao longo do programa e possa trilhar uma carreira dentro da empresa. Então eu acho que muito mais do que ter experiência internacional ou experiência profissional, muito mais importante que isso é você se encaixar e se enxergar dentro daquela empresa. Não deixe para a última hora. As inscrições parece que estão longe, 4 de setembro, né? 4 de setembro. Mas o tempo voa e aí quando você viu, você precisa preencher um monte de formulário, um monte de questão, responder um monte de coisa e acaba perdendo o prazo. Então não deixe para a última hora, se prepare. Quando for vir para cá, procure entender a empresa. Eu acho que, como a gente colocou, a gente vai enxergar se o candidato é mais Dennis ou mais AG ao longo das etapas presenciais. Então, venha com a cabeça aberta, procure entender as duas empresas, tentem ver onde que você se encaixa melhor. E aí, ao longo do processo, a gente vai fazendo essa análise. Mas eu acho que o mais importante era isso mesmo. Acho que a gente repetiu muito, se torna repetitivo, mas não tem muito segredo, né? Eu acho que o mais importante é isso. E para fechar, www.agjovem.com.br, 4 de setembro. A gente espera muitas inscrições, a gente espera conhecer vocês e obrigado. Obrigado pela audiência, pessoal. Tenham todos uma boa noite e até a próxima etapa. Legal, muito obrigado por nos assistirem. Continuem ligados às nossas redes sociais da Andrade Gutierrez para acompanhar as novidades sobre o programa. As inscrições vão até o dia 4 de setembro e devem ser feitas no site agjovem.com.br. Legal, lembrando que a gente fez 2 vídeos hoje, 2 lives. Na primeira live a gente respondeu perguntas que já foram feitas durante a semana e na segunda live agora a gente respondeu perguntas dos nossos internautas. E é isso. Obrigado pela audiência. Obrigado, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Boa noite.